É dia 20 alguma coisa. É aniversário de quem? É 27 mesmo. Não pode ser mais cara, não, né? Não. Já começou? Deixa eu compartilhar. Vamos compartilhando. Vamos entrando. Foi no Dali, né? Não, da. A Ana Lívia já tá aí. Ana Lívia? E aí, Ana Lívia? E aí, Ana? Tá, Gabriel? Vai. E aí, Bruno? Bruno Vinícius? O cara do artesanato. Ei, Bruno, deixa só os escudos começar. Cara Você das vai fazer o flores. nosso figurino, nosso... Não, você mesmo. Qual que é essa música dela? Uma coisa. Oi, Diego! Oi, Diego! E aí, Diego? E aí, gente? Oi, Pia! Ai, Marcelene, Marcelene. Selena. E aí, Diegão? Deixa aí, a gente vai... Então, pessoal, nós estamos começando mais um encontro da... Baixa aí, por favor. Abaixa o volume da televisão, me escuta pelo telefone. Baixa o volume da televisão, me escuta pelo telefone, por favor. Pessoal, estamos começando mais um encontro da Truvine, Uma coisa. por enquanto virtual ainda. Logo estaremos juntos novamente. E, ó, se você quiser algum louvor, quiser que a gente toque algum louvor que você gosta muito, coloca aí nos comentários, porque a gente canta aqui no meio do nosso bate-papo, a gente vai cantando, vai colocando aí, tá? Vamos começar com uma oração. Você que está aí na sua casa, feche seus olhos nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante do Senhor nessa noite, meu Pai. Nós queremos pedir a presença do Teu Espírito Santo nesse lugar, meu Pai. Que o Senhor venha falar conosco e através de nós, meu Pai. Que o Senhor nos use como instrumentos do Senhor. Que o Senhor use, meu Deus, esse meu irmão que está aí do outro lado, meu Pai, desse celular, meu Deus, para que ele ministre também na vida de outras pessoas, para que ele ministre nos comentários, meu Pai. Em nome de Jesus. Meu Deus, nós te pedimos que o Senhor alcance a vida das pessoas nessa hora. Amém. Que o Senhor esteja no nosso meio, meu Pai, que nós possamos sentir a Tua presença. Porque nós sentimos falta disso, meu Deus. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos sentir o Teu toque, meu Pai. Ainda que no meio desse caos, meu Deus, nós precisamos da Tua presença. Nós não podemos nos afastar do Senhor, meu Deus. Então, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite e esteja no nosso meio. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos cantar os louvores, né? Nós queremos convidar vocês aí que estão na sua casa a adorar o Senhor conosco. A se colocar numa posição de adoração. O Senhor é o nosso único Senhor e Salvador da nossa vida. É o único que é digno de receber a nossa adoração, o nosso Verdade, louvor. Pai. Nós queremos colocar diante do Senhor, Jesus, as nossas vidas, nos entregar a Ti em adoração. Sim, Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar.
Nós queremos colocar diante do Senhor, Jesus. Amém. Oh, Pai. Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a ti, Espírito Santo. Glórias a ti, Deus. Tu és maravilhoso. Ô, pastor Wesley, a paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Ederson Silva, paz. Paz para os Fala, nossos pastores. Oh, Senhor, nós queremos pedir algo para o Senhor nessa noite, Jesus. Glória a Deus. Nós queremos colocar, Senhor, diante de Ti o nosso coração, Senhor, a nossa vida, em adoração, em louvor ao Senhor, aquele que é digno de receber o nosso melhor, aquele que é digno de receber toda a nossa honra, toda a nossa glória, todo o nosso louvor e nossa adoração. Por isso nós queremos pedir algo para Ti, Jesus, em oração, em adoração nessa hora. Aleluia. Uma coisa prometi, deixa ficar nesse lugar todos os dias da minha vida.
Alô, Tio Beto. Glória a Deus. Bom, pessoal, nós vamos fazer esse bate-papo hoje, porque hoje nós estamos aqui jovens que estão na presença de Deus, jovens que têm, como que eu posso dizer? Jovens que estão no caminho de Deus, né? Encaminhados para as coisas de Deus, só que nem sempre foi assim. Nem sempre nós estivemos nas coisas de Deus, nem sempre nós seguimos esse caminho. E às vezes até alguns pais olham para nós dentro da igreja e falam assim: poxa vida, eu gostaria que meu filho tivesse seguindo aquilo que esses jovens estão seguindo. Mas um dia também os nossos pais estiveram nesse lugar de olhar para nós e ver a gente seguindo as coisas do mundo, olhar para nós e ver a gente seguindo aquelas coisas que não agradavam a Deus, enquanto outros jovens estavam na igreja. Então hoje a gente está aqui para contar um pouquinho das nossas experiências. A gente não vai falar nada além do que aquilo que a gente viveu, coisas que nós passamos, dos nossos conflitos, das nossas experiências, e eu espero poder ajudar vocês, como pais e filhos, a enfrentar tudo isso. Quem vai começar falando é a Aline, porque nós estamos aqui em situações diferentes. Cada um de nós que estamos aqui hoje se converteu de uma forma diferente. Então nós vamos contar as nossas experiências. Com vocês, Aline Brasil. Pois sim. E também, gente, seria legal, não sei se pode, mas seria legal vocês, se tiverem alguma dúvida. Isso é um bate-papo não entre nós, mas entre nós. Entre nós e vocês. Entre nós. Entre pais, entre filhos. Então, se tiverem alguma dúvida ou comentário, alguma coisa, a gente tá aqui nesse bate-papo para estar todo mundo junto. É verdade. Então, meu nome é Aline e eu tô na Igreja do Evangelho Quadrangular desde quando eu tinha 1 ano e meio de idade. Meus pais se converteram, eu tinha 1 ano e meio. Glória a Deus. E a conversão deles foi na Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu nunca congreguei em outra igreja, nunca conheci outra denominação. E isso é maravilhoso porque logo de início nós já nos encontramos nessa igreja. Lógico que Deus é um só, mas cada igreja tem a sua doutrina e nós encontramos o nosso lar na Igreja do Evangelho Quadrangular, desde lá de São Paulo. E foi muito gostoso crescer na presença de Deus. Eu acho que até o momento que a gente é criança, crescer dentro de uma igreja é gostoso, porque tem a escolinha, quando a gente ia no culto, todos os cultos, para a criança não é tão pesado, porque ela vai para a escolinha, ela aprende, ela assiste filme, ela apresenta dança, ela apresenta teatro. Então, foi um tempo muito gostoso. E eu gostaria de frisar que os meus pais se converteram quando eu tinha 1 ano e meio, só que eles não ficaram firmes desde essa época. Eles se desviaram durante o caminho, sim. Só que tudo aquilo que a gente aprendeu na igreja, desde a igreja lá de São Paulo, eles sempre me ensinaram, mesmo quando a gente estava longe. Então é até um tópico que a gente vai entrar mais pra frente, eu não vou dar spoiler não. Mas enfim, como eu disse, a parte de quando eu era criança era muito gostosa, era muito legal. Só que quando eu fui chegando na minha pré-adolescência, lá para os meus 11, 12 anos, as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas. Porque eu vivia com um pé no mundo e um pé dentro da igreja. Eu amava estar na igreja, eu gostava muito, só que eu tinha muita curiosidade sobre as coisas do mundo, porque na minha casa a gente nunca... Os meus pais, eles eram seguranças e eles trabalhavam em festas, trabalhavam em carnaval. Eu ia para acompanhar eles, só que eu não tinha um contato direto com as coisas do mundo. Então eu nunca bebi, eu nunca fui de sair, pegar geral na balada, eu nunca fui de fazer nada disso, mas eu tinha muita curiosidade mesmo. E aí, quando eu estava com 12 anos de idade, mais ou menos, eu me batizei com 12 anos de idade, decidi pelo batismo, tive um encontro muito, muito forte com Jesus e decidi pelo batismo. Só que coisa de meses depois, eu já comecei a viver um pouco das coisas do mundo, comecei a querer experimentar as coisas do mundo, e aí que mora o perigo. E não é fácil, a gente costuma dizer que quem nasce em berço evangélico, o Gabriel tá aí pra dizer, é complicado porque a gente tem curiosidade, a gente sabe que é errado, a gente sabe que não é certo, que não agrada a Deus, só que a gente tem muita curiosidade de conhecer, para saber como que é, para saber por que os jovens vão tanto. E uma das minhas maiores dificuldades, porque assim, eu tinha curiosidade, mas eu nunca tive coragem de fazer. Uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui é que os meus pais, embora eles se converteram há muito tempo atrás, se desviaram, mas depois voltaram, os meus pais nunca me obrigaram a nada.
Os meus pais nunca me obrigaram a ir na igreja, eles nunca me obrigaram. Se eu tinha vontade de ir numa festa, eu ia. Os meus pais nunca me proibiram. Porque além do que a gente aprendia na igreja, eu aprendia muita coisa dentro de casa também. Então, embora eu tivesse essa curiosidade muito grande de conhecer as coisas do mundo, eu meio que não tinha coragem, porque eu via o exemplo dos meus pais. Os meus pais, antes deles se converterem, eles fizeram muita coisa errada. Os meus pais bebiam, eles fumavam. Então, assim, eu tinha esse exemplo deles e eles realmente mudaram de vida. E eu sempre almejei muito ser igual a eles. Pai e mãe. Sempre almejei muito. Sempre almejei. Então eu tinha um pouco de medo, um pouco de receio. E Certeza que a Rose tá chorando agora. Provavelmente. Então eu sempre tive essa curiosidade, sempre tive sim essa vontade, mas eu não tinha muita coragem de ir para as coisas do mundo. E quando eu me batizei, quando eu decidi pelo batismo, eu fiquei ali uns meses rente com Deus, mas o meu maior desafio, que era o que eu ia falar para vocês, era que na nossa igreja, na época, não tinha jovens. Era só eu e a minha prima e mais 2 rapazes, 2 meninos que eram um pouco mais velhos que a gente. Então foi o pior desafio que a gente enfrentou, porque a gente via que no mundo, era aquele mundo de jovens, o rolê, isso. Inclusive outras igrejas também tinha um grupo de jovens, e na nossa igreja o nosso grupo de jovem era a gente. Meu primeiro retiro foi eu e minha prima, e não foi uma experiência muito legal. E eu creio que hoje, quem chega na igreja hoje já não tem tanto esse desafio, porque hoje a gente já tem o nosso grupo que acolhe, que brinca, que tem os nossos encontros na Truvaile, a gente conversa. Esse bate-papo que a gente está tendo hoje eu não tive quando eu tive a idade de vocês, isso me fez muita falta. Então eu experimentei sim as coisas do mundo, não fui tão rebelde, mas como eu já falei em outros encontros, eu era louca por carnaval, daquela de dançar em cima do palco, eu ganhava. Eu amava dançar, eu amava carnaval, eu amava baile, eu amava sair, nunca fui de beber, mas eu gostava de sair, de passar a madrugada fora, isso com 15 anos de idade. Só que, como eu disse anteriormente, os meus pais nunca precisaram me obrigar. Falaram assim, olha, você não vai mais. Não precisou chegar nesse ponto. Mas eu sempre tive pais que oraram muito por mim. A Bruna disse que, realmente, às vezes, alguns pais veem a gente trabalhando na obra e falam, poxa, eu queria que o meu filho fizesse o que esses jovens estão fazendo. Mas o que você, pai, tem feito para que o seu filho siga esse caminho? Você tem orado pela vida do seu filho? Você tem dado exemplo? Porque os meus pais, eles sempre me deram muito exemplo. Mesmo na época que a gente estava afastado, eles sempre me deram um exemplo, assim, gigantesco acerca das coisas de Deus. E sempre oraram muito por mim. E até que chegou num momento que teve um carnaval, eu tava na igreja, eu canto na igreja acho que desde os 9 anos de idade, não sei. Saí do altar. Mas que lute. Saí do altar, fui na casa de uma amiga, me troquei e fui pro carnaval. Só que na hora que eu cheguei lá, eu senti algo queimar muito forte no meu coração. Eu falei, isso aqui não é pra mim, isso não é meu lugar. Eu olhei e vi meninas praticamente nuas na minha frente, eu vi pessoas da minha idade, amigos meus, se drogando, se prostituindo, e eu falei, eu não sou feliz aqui, isso não vai me fazer feliz. Então não precisou ninguém me obrigar, não precisou ninguém me impor religião nenhuma, foi o próprio Espírito Santo de Deus que me convenceu de que o meu lugar não era ali, de que eu não fui separado para estar nesse meio, assim como vocês não são separados para estar nesse meio, essas coisas não são para nós. A palavra de Deus diz que Ele nos criou para a honra e glória dEle. E a gente não consegue prestar glória a Deus no meio de um lugar como aquele. Com músicas que denigrem tanto a nossa imagem, com pessoas que nos ensinam apenas coisas erradas. E aí naquele momento, nesse dia, eu lembro como se fosse hoje, eu lembro da roupa que eu tava, eu lembro de quem estava comigo. Eu cheguei no carnaval, eu acho que eu não fiquei 10 minutos, eu saí de lá com ânsia de vômito. E eu lembro que eu cheguei na minha casa e eu falei, Deus, eu me encontrei. Agora eu me encontrei, hoje eu vejo que o meu lugar é na tua presença. E a partir de então eu tenho buscado, e depois Deus trouxe a Bruna, trouxe a Bárbara, trouxe os Gabriéis. E o nosso grupo foi crescendo, foi se fortalecendo. E eu quero dizer pra você que se você nasceu em berço evangélico, se você tá com esse sentimento de curiosidade sobre as coisas do mundo, vou te dizer uma coisa, o mundo ele tem muita coisa pra te oferecer, muita. Se você quer uma paixão, ele tem. Se você quer uma festa legal, ele tem. Se você quer uma bebida gostosa, ele tem. Só que
nada disso vai caber no buraco que está no seu coração. Nada disso vai tomar. Às vezes a gente tenta procurar no mundo aquilo que a gente só vai encontrar em Jesus. Então não percam o tempo de vocês, porque eu perdi o meu tempo. Hoje eu poderia estar num nível espiritual muito maior e eu perdi muito tempo indo atrás de coisas, atrás do vento. Então, se você tem esse pensamento, eis aqui uma pessoa que diz por experiência própria, você não vai achar nada lá no mundo além de frustração. Então continua sim nos caminhos de Deus, porque vale a pena. Continua orando e pais, orem pelos seus filhos para que eles se encontrem em Deus. Deem o exemplo para os seus filhos, porque eu tenho certeza que a partir do momento que isso acontecer, eles vão entender que o lugar deles é na presença de Deus. Eu acho que um ponto muito importante, assim, que a gente tem que pensar sobre pessoas que nasceram em berço evangélico é que elas não se decidiram por Cristo. Elas não se decidiram por Cristo, elas nasceram ali e elas cresceram seguindo aquela doutrina, seguiram crescendo aquilo. E um exemplo que a gente tem é Samuel. Para quem conhece a história de Samuel, a mãe dele, Ana, fez um propósito com Deus que se ela ficasse grávida, ela daria o filho dela no templo para trabalhar na obra de Deus. E logo que Samuel nasceu, ele foi entregue no templo e ele começou a trabalhar e a ministrar perante o Senhor no templo. E a palavra fala, eu acho muito interessante, depois de muitos anos, quando Samuel já era grande, Deus chama Samuel e Samuel não reconhece a voz de Deus. E a palavra fala, tô aqui com o versículo aberto, fala assim, ó: ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então, assim, a gente tem uma criança que foi entregue no templo logo que era pequeno, só que ele ainda não conhecia o Senhor, porque ele ainda não tinha tido a revelação, ele não tinha tido um encontro com Deus. Então, às vezes, as pessoas falam, cresceu na igreja, como que não conhece a palavra? Crescer na igreja não significa estar convertido. Então, eu acho que cada um tem um tempo e esses jovens, eles precisam tomar a decisão por Cristo. Eu não estou dizendo que se você cresceu na igreja, você pode se desviar que está tudo certo. Não é isso. Mas estou querendo dizer, assim, principalmente para os pais, que eles precisam entender que os filhos precisam se decidir por Cristo. Não é porque você se decidiu por Cristo que, literalmente, assim, que o seu filho tenha se decidido também. E é muito complicado. Eu vejo muitos jovens que crescem sendo uma bênção, às vezes é até pequenininho, era usado como até profeta, e depois chega numa certa idade e a gente já vê o brilho. A gente vê as coisas de Deus se perdendo na vida daquela pessoa. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Aí eu acho que nesse ponto a gente entra para pais que querem obrigar, né, os filhos a seguir as coisas de Deus. Tem um problema muito sério com pais que muitas vezes quer obrigar os filhos a viver. Porque o meu filho, ele não pode sair, meu filho não pode fazer isso, meu filho não pode fazer aquilo. E tem uma parte na Bíblia que é muito clara e diz assim, que não é por força nem violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. E tem outra também que diz que os pais devem ensinar a criança no caminho que ela deve andar e ela não vai se desviar quando ela for grande. Então, eu acho que os pais precisam ter como posso dizer? Um senso. Os pais precisam ter um certo nível de paciência. Não é porque o seu filho cresceu na igreja que ele é um ser extraordinário, angelical de outro mundo. Ele cresceu na igreja, mas ele continua sendo um adolescente que vai passar pelas mesmas coisas que um adolescente. Ele vai às vezes. Exatamente. A criança se converte, mas os hormônios não. Então tem o período dos hormônios. Ele vai gostar de um menino, de uma menina, vai querer sair com os amigos. É claro que os pais precisam ser firmes, não pode ser, vou deixar meu filho fazer o que ele quiser. Um dia ele vai voltar. É o que eu ia falar. Não confundam isso com liberalismo. O meu filho escolhe o que. Não, o seu filho vai escolher aquilo que você determinar pra ele. Que exemplo que você tá dando pro seu filho? O que seu filho tem visto? Você exige que seu filho vá na igreja, mas você não vai. Você exige que seu filho ore, que seu filho leia a Bíblia, mas você não pega a Bíblia só quando tá no culto. Então, lógico que a gente que os pais têm que ensinar, foi o que aconteceu comigo. Os meus pais sempre me ensinaram. Domingo era sagrado e todo mundo na igreja, e depois a gente quebrou essa religiosidade, ia de terça e de quinta, ia todos os cultos. Só que tinha culto que eu virava e falava, não quero ir. E os meus pais nunca
me bateram, nunca me obrigaram, os meus pais nunca foram ditadores nessa parte. Então, literalmente, eu já posso dizer que foi o Espírito Santo de Deus que convenceu a minha vida, e não os meus pais. Os meus pais, eles me levaram, eles me apresentaram o caminho. Só que quem me convenceu de verdade foi o Espírito Santo de Deus. E eu acho que o adolescente, ele tem muito aquela coisa de, o que é proibido é mais gostoso. Infelizmente, tem isso. Então, eu acho que quando o pai impõe, é proibido você fazer isso, é proibido você fazer aquilo, instala uma coisa de religiosidade na vida do adolescente, e de certa forma ele acaba não querendo viver as coisas de Deus, porque os pais mostram um Deus que não existe. O Jesus não eles tem acabam pegando birra de Deus. Exato, birra de Deus. Eles não pegam birra de ninguém. Eles pensam que Deus é esse que minha mãe segue, que faz isso, que Deus é esse que minha mãe segue, se eu não seguir, eu vou pro que inferno. é assim comigo. Então eles acabam pegando birra de Deus. Aí torna mais difícil a ida ou a volta deles pra casa. É verdade. Então, assim, os pais precisam entender que tudo é a base de pagar preço em oração. Sim. Então, assim, não é querer proibir, entender que o seu filho, apesar de ser um adolescente cristão, é um adolescente normal, tenta ser amigo, porque às vezes fala assim, você não vai em tal lugar pra ver menino, ver menina. Às vezes o seu filho, aí o que vai acontecer? Você vai criar uma barreira no seu filho e ele vai começar a fazer escondido. Então tenta trazer o seu filho pra perto de você nesse período da adolescência, e aos jovens que cresceram na igreja, né? Eu sei que às vezes tem uma curiosidade muito grande por conhecer as coisas do mundo. Eu não posso falar, porque eu vivi a minha adolescência no mundo, então de certa forma eu vivi. Então eu vou ser hipócrita de te falar que, tipo assim, você não precisa ter curiosidade. Eu sei como que é, a gente não pode ser hipócrita e a gente tem que mostrar o lado do adolescente, a gente tem que mostrar os dois lados. Então assim, é algo muito atrativo, é algo muito chamativo, só que tem resultados ruins. Então a gente tem que colocar, olha, é legal, nossa, uau, olha, nem tudo é o que parece. Então às vezes a gente quer sair, a gente acaba quebrando a cara. Então lá fora as coisas podem parecer boas, só que o caminho de Deus vai ser bom para sempre. Então assim, vai traz consequências erradas. Não traz as consequências. Então eu entendo a sua curiosidade, e se você cresceu na igreja e tem essa curiosidade, quiser a nossa ajuda, nós vamos orar por você, nós vamos te ajudar a passar por esse processo. E às vezes a gente fala com os pais, pensa assim, vocês não sabem o que vocês estão falando porque vocês ainda não são pais. Nós não somos pais, só que a gente foi filho. Nós não somos pais, mas nós somos filhos. Tem a Bárbara, que é pai e mãe, mas ainda não passou por esse... Bárbara é pai e mãe. Nossa, Gabriel não é ninguém, a Bárbara é pai e mãe. O Gabriel e a Bárbara que são pais, só que eles ainda não sabem esse período da adolescência, porque o Samuel tem 2 anos. Mas eu falo assim, às vezes você precisa dar consequência de, é porque eu sou mãe, eu sei do que eu tô falando. Você também precisa parar e entender o lado do seu filho, né? Porque você é mãe, mas ele é filho e também tem o lado dele. E aí que tá, ela falou que o Samuel não tá na fase da adolescência, mas eu tenho certeza que você já ora por isso. A nossa pastora, ela nos ensina a orar pelo marido, pela esposa do filho que ainda nem nasceu. E a esposa do Gabriel aqui, já tá na lista. Tem que ter decepciona? Tem que ter discernimento. E aí agora a gente entra num outro ponto, né? Que a gente brincou que agora, Gabriel, você não decepciona não. Que é, às vezes, a cobrança em cima de filhos de pastores e filhos de obreiros, né? Não só. Quem trabalha na igreja, quem trabalha na obra em geral. Eu falo assim por experiência própria, porque quando os meus pais se converteram, eu tinha 12 anos e eu não quis me converter. Eu não quis saber das coisas de Deus, enquanto eles iam na igreja eu vivia as coisas do mundo. Então eu tinha uma cobrança muito grande em cima deles, tipo assim, nossa, a filha do obreiro na igreja, no carnaval, nossa, lá, o pai e a mãe é obreiro, mas tá lá em todas as boates, tá postando foto com roupa curta. Então existe essa cobrança que infelizmente é muito grande em cima de filhos de pessoas que trabalham na obra. E a gente tem aqui o Gabriel, esse menino aqui, como exemplo, que é o Gabrielzinho Vale do Minecraft, que é filho da nossa pastora, dos nossos pastores. E o Gabriel, quando você veio pelo Poranga, você veio por livre e espontânea vontade ou livre e espontânea pressão? Livre e espontânea pressão. Olha que pressão, gente. Bora pressão nisso. Então isso assim, muitas vezes a gente tem que entender que os
pais escolheram viver um ministério, escolheram pagar um preço, só que os filhos não escolheram isso, como o Gabriel e a Sofia não escolheram vir para Nuporanga, como eu não escolhi seguir os caminhos de Deus quando os meus pais escolheram. Então a gente precisa ter uma certa paciência. Cada um tem o seu tempo e não tem aquele negócio de filho de peixe, peixinho é, né? Verdade. Eu brinco com os meninos da Truvine. Eu brinco muito com os meninos da Truvine, com o Gabriel e com o Vitor Hugo, que é o irmão da Aline. Eu lembro que se eles é filho de pastor, de profeta, que você já tá salvo, não, você precisa ter vida com Deus. Então, assim, a gente, às vezes a própria igreja julga, né? Porque às vezes os filhos de pastor fazendo coisas erradas e eles passam uma pressão que muitas vezes nós não entendemos. A gente precisa ter uma certa cautela e entender que apesar de ser filho do pastor, apesar de ser filho do obreiro, apesar de ser filho do levita, é um jovem normal, que vai passar por processos e que também precisa de muita oração e precisa desse período aí de paciência. Então a gente precisa olhar para os jovens de uma forma diferente. Existem coisas passando dentro do jovem que também não dá pra gente julgar e apontar, né? Lá, crescendo na igreja, lá, filho do fulano e tá fazendo as coisas todas erradas. A gente precisa ter um pouco mais de paciência. Não sejam vocês um motivo de um jovem se desviar. Exatamente. Às vezes você fala assim, ó, o filho do meu pastor não faz nada, só tá levando as coisas na brincadeira. Então você já parou pra pensar que talvez você é o culpado? Talvez você já fez uma coisa tão grave com o seu pastor que deixou o filho dele com raiva, filho. Deixou o filho dele pensando, será que vale a pena? Eu tô passando por isso. Eu tava, lá, meu pai e minha mãe. Deus me livre com esse povo. A Sofia fala, a Sofia, filha, irmã do Gabriel, filho mais novo da Sofia. Deus me livre de ser pastora, o que o meu pai e minha mãe tem que passar? Então, às vezes, a própria igreja gera isso nos filhos dessas pessoas que trabalham na obra. E acaba colocando a culpa depois em cima dos pais. E não é. Então a gente precisa ter paciência. Jovens também são gente. Sim, verdade. Exatamente. Os hormônios não convertidos. E agora a gente tem um outro ponto que o meu irmão vai falar. Conta aí como você se converteu. Qual que é o ponto aí também? Conflitos que impedem a conversão. Conflitos que impedem a conversão. O Gabriel se converteu no comecinho da adolescência. Foi mesmo. Foi no melhor época. Sigam esse garoto. Boa noite, galera. Não vou entrar em muitos detalhes, mas eu me converti, né? Tomei uma decisão por Jesus quando eu tinha 15 anos. 15 anos é o começo, né? É o auge, tipo assim, da fase. O auge, nega. O auge da transação de criança para adolescente, né? E a gente começa a conhecer muitas coisas, começa a conhecer, começa a aparecer muitas oportunidades também, né? A gente começa a ter muitas amizades. E foi nesse momento que eu tomei uma decisão de seguir a Jesus através das pessoas que pregaram, né, a palavra de Deus para mim, que me levaram até o Evangelho. E eu comecei a ir na igreja e conheci verdadeiramente a Jesus. E através desse contato, através da busca, através da oração, eu comecei a entender os propósitos de Deus, a buscar pelo propósito de Deus. Mas isso é uma coisa muito difícil, porque dentro de nós temos muito desejo, dentro de nós temos muito projeto, né? Nós temos muitos desafios, sonhos, e nós temos que buscar os nossos sonhos. Mas eu entendi que os sonhos de Deus, eles valem muito mais do que os nossos sonhos. Eles são muito mais importantes do que os nossos sonhos. O lugar para onde Deus quer nos levar tem muito mais valor do que o lugar que a gente quer chegar. E isso é uma grande verdade, mas é muito difícil da gente compreender isso. Enquanto as meninas estavam falando aqui, eu lembrei de 2 versículos, eu queria citar. Mas antes eu queria dizer, né, que a decisão é algo muito individual. É você e Deus. É você e o Espírito Santo. É você e Jesus. É uma decisão sua. E
eu queria falar algo aqui, que hoje em dia nós vivemos uma geração que é muito fácil de ser influenciada, muito fácil. Qualquer convite, qualquer palavra ou qualquer alternativa que as pessoas lá fora dão para o pessoal hoje, para os jovens de hoje, é motivo dos jovens desistir de tudo. Qualquer convite é motivo dele largar tudo e voltar e ir buscar aquilo que as pessoas estão oferecendo. Mas nós não conseguimos olhar para aquilo que Deus tem para nós diante de tanto convite, diante de tantas oportunidades. Nós não conseguimos enxergar o propósito de Deus. Então eu queria dizer que é algo muito individual. É você e Deus. Você precisa, diante de tantos convites, diante de tantas oportunidades, diante de tantas palavras, né? Cada um fala uma coisa. Você vai na escola, as pessoas falam uma coisa. Você vai numa festa, as pessoas falam uma coisa. Você vai na igreja, é outra coisa. Então, o que eu tenho que fazer? Você não pode se deixar levar pelas pessoas. É você e Deus. Deus, a todo momento, Ele fala conosco. A todo momento, Ele nos mostra o que nós devemos fazer e os caminhos que nós devemos seguir, né? Então, somos nós que temos que tomar a decisão. Eu separei 2 versículos que eu queria citar aqui, ó. O primeiro né, um versículo que Davi, né, depois de tantas experiências na vida dele, ele falou isso para Deus em oração. Fica no Salmo 119, no versículo 11. Diz assim, ó: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Davi disse isso, né? Que essa palavra está dizendo que a decisão de esconder, a decisão de guardar a palavra de Deus foi dele. A decisão de Davi, a decisão naquele momento foi do próprio Davi, não foi do pai e da mãe dele, não foi dos pastores dele, não foi dos amigos dele, não foi do professor, não foi daquela pessoa que ele mais gosta, não foi dele. Então essa é uma decisão que nós temos que tomar. Velhos convertidos, novos convertidos, pessoas que têm 50 anos na igreja, pessoa que está chegando agora. O fato, o princípio, né, a motivação nossa de vencer, de escolher pelos caminhos de Deus, é esconder a palavra de Deus no nosso coração. Porque quando a gente entende a palavra de Deus, esconde, guarda ela, nós nunca vamos esquecer daquilo que Deus tem para nós. Então vai ser difícil a gente abrir mão das coisas de Deus se a gente tiver ela no nosso coração. Porque Deus tem o melhor para nós. A palavra fala em Isaías 55, 8 e 9, diz que os caminhos do Senhor são muito mais altos, muito mais elevados que o nosso. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos de Deus mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus mais altos que os nossos pensamentos. Como eu disse, o caminho para onde Deus quer nos levar é muito melhor do que o caminho que nós queremos chegar. Então, continuando, o segundo versículo em Provérbios, Salomão, com toda a sua sabedoria, um homem mais sábio que a Bíblia já citou, né? Ele disse, né, em Provérbios 4:23, sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, se você tem estado ansioso, duvidoso, se você tem tido muita dúvida do que fazer, do que seguir, do que falar, as atitudes que você tem que tomar, primeira coisa, guarda o teu coração. Guarda a palavra de Deus no seu coração. Porque diante das situações, diante das oportunidades, diante das necessidades, você vai saber o que fazer. É verdade. Eu vejo outra coisa que eu queria citar também. A gente deseja muita coisa, né? Como foi falado. A gente quer conhecer as coisas, a gente quer sair para o mundo, abandonar tudo e viver tudo que o mundo oferece. Mas Paulo disse assim, ó, Paulo tinha uma necessidade de cura. A palavra fala que ele tinha um espinho na carne. Não sei se era uma doença, era um problema que ele tinha. E ele falou que ele orou a Deus por 3 vezes, pedindo para Deus resolver esse problema dele. E Deus falou assim para ele, ó,
a minha graça te basta. Né? E muitas vezes nós queremos tantas coisas, nós queremos realizar, nós queremos ter as coisas, mas para ter, às vezes a gente precisa abrir mão das coisas de Deus e a gente joga fora o que de mais precioso nós temos, que é a presença, que é os caminhos de Deus. Então o que nós temos que entender é que a graça de Deus nos basta e isso é o poder que Ele coloca em nós para vencer as dificuldades. Voltando, né, para o tema, eu me converti no meio da minha adolescência. No início. No auge, né? No auge que nós falamos. No auge. E foi muito difícil porque eu vivia, né? A área que eu vivia ali, o ambiente que eu vivia, no meio de muitos jovens que, tipo assim, oferecia vários convites. Só que eu precisei tomar uma decisão, porque eu realmente queria as coisas de Deus. E graças a Deus, hoje eu tenho uma família abençoada, hoje eu tenho muitas realizações de Deus na minha vida. Tipo assim, muitas das coisas que Deus me prometeu, Ele já tem realizado. Eu tenho uma esposa abençoada, eu tenho uma família abençoada no modo geral. Pai, mãe, irmã, eu tenho um filho abençoado. Então eu só tenho, tipo assim, que agradecer a Deus. Talvez se eu não tivesse tido essa escolha lá no começo, talvez eu poderia ter me perdido e ter, tipo assim, perdido tudo que Deus tinha pra mim. Eu não tô falando que eu sou melhor que alguém, mas eu tô falando que nossa decisão interfere lá no nosso futuro. A nossa decisão hoje, independente da sua idade, interfere lá na frente. Aquilo que Deus preparou pra nós depende da nossa atitude hoje. Talvez se a gente tomar uma atitude errada, lá na frente nós não vamos conseguir alcançar ou receber o que Deus tinha preparado. Porque se a gente for por outros caminhos, nós vamos se perder. E meu pai, quando a gente conversa sobre as coisas de Deus, ele fala, ele se converteu, ele já era bem mais velho, já tinha toda uma vida já feita, né? Mas ele fala que ele perdeu muito tempo. Ele conta isso pra gente. Ele fala que se ele tivesse tido a oportunidade de conhecer as coisas de Deus na nossa idade, ou até mais cedo, tudo teria sido diferente. Eu creio que ele deve ter sofrido muito algumas coisas. E não que a gente não vá passar por dificuldade, mas quando nós estamos na presença de Deus, nos caminhos de Jesus, tudo faz sentido. Hoje em dia, nós vivemos numa época, né, que existe muito suicídio, as pessoas se matam, os jovens se matam sem saber o que fazer, sem ver saída para os problemas. Então, quando nós temos Jesus na nossa vida, no nosso coração, quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, como disse Davi, Deus ele nos mostra as soluções. E meu pai nos conta isso, falando assim que se ele tivesse conhecido as coisas de Deus mais cedo, tudo teria sido diferente, teria sido tudo melhor. Então é essa reflexão, né, que eu quero trazer diante desse tema, né, desse exemplo que no meu caso foi não viver desde do meu nascimento na presença de Deus, mas se converter num momento mais difícil de decisão. Muitas vezes quando nós estamos mais velhos, não tem mais nada, tipo assim, nós não temos mais o que fazer, então nós corremos para a presença de Deus, que é o nosso último recurso. Mas quando nós somos jovens, nós temos muito recurso, escolher as coisas de Deus é mais difícil. É verdade. Mas é a melhor opção que nós podemos escolher. Né? Não importa o momento que você vai se deparar com Jesus abrindo os braços para você, mas eu quero te dizer, no momento que Jesus abrir os braços e te chamar para Ele, é esse momento que você tem que ir. Não importa se você tem 10 anos de idade, não importa se você tem 12, 15, 18, 20, não importa se você está formando na faculdade, não importa se você é rico ou se você é pobre, não importa se você tem 50 anos. O momento que Jesus abrir os braços e falar assim, vem filho, eu amo você, eu quero mudar a sua história. Esse é o momento que você não deve mais olhar para nenhum lado e correr direto para Jesus. E eu creio que o dia que nós vivemos hoje, o momento que nós vivemos hoje, é o momento em que Jesus mais tem se revelado e mais tem chamado, né? Cada um de nós para perto dele. Amém?
Então teve o Gabriel que se converteu, teve a Aline que nasceu no berço evangélico, se desviou e depois voltou para a presença de Deus, viu que lá fora não tinha nada de bom. Teve o Gabriel que se converteu logo no comecinho da adolescência e conseguiu superar os conflitos. Teve eu, que quando minha família foi pra igreja, né? O Gabriel se converteu aos 14 anos, eu tinha 12 e logo os meus pais foram pra igreja. Eu não quis viver as coisas de Deus, porque eu tinha os conflitos que impediam a minha conversão. E quais eram esses conflitos? Eu olhava pros meus amigos. Se eu for pra igreja, eu pensava, eu vou perder todos os meus amigos. Os meus amigos são tão legais, eu não quero perder os meus amigos. Pensava assim, se eu for pra igreja, agora que eu tô na idade de começar a sair, eu não vou poder sair, porque eu tinha isso formado na minha cabeça e muitos jovens têm isso formado na cabeça, que a igreja evangélica, ela te proíbe de fazer muitas coisas. E isso não é verdade. Eu acho que isso que atrapalha a gente um pouco de se converter, na verdade. Então eu tive esses conflitos que, tipo assim, eu queria viver as coisas do mundo e por isso eu escolhi não ir pra igreja ali no meu período da adolescência. Então eu me converti mais tarde, com 18 anos, e assim, eu perdi muito tempo. Porque se eu tivesse ido pra igreja já junto com os meus pais, eu teria aprendido muitas coisas, né? E hoje, por exemplo, já teria um nível espiritual muito melhor, teria um nível espiritual diferente, porque eu ainda estou no processo, estou no caminho, faz 5 anos que eu me converti, então eu tive esses conflitos. E pensando nisso, tem a passagem do filho pródigo, né? Porque às vezes a gente vê os jovens chegando na Truvine, nessa idade aí dos 16, 17 anos, e a gente vê eles tendo experiências com Deus, a gente vê, tipo assim, eles sentindo o amor de Deus, a gente vê eles chorando na presença de Deus, só que na hora de tomar uma posição pelas coisas de Deus, não consegue, porque quer viver as coisas que estão lá fora. E o filho pródigo foi a mesma coisa, ele sabia como era viver ali debaixo dos braços do pai, ele sabia como era viver recebendo o amor do pai, só que ele falou assim, não, me dá a minha herança que eu quero viver o que está lá fora, eu quero viver as coisas do mundo. E infelizmente as coisas que o mundo tem para nos oferecer vão acabar em sofrimento. Não tem outro resultado, não tem outro caminho. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. É a única coisa que pode nos trazer vida e vida em abundância. Então assim, tem muita pressão do eu não vou pra igreja porque a igreja me proíbe de fazer isso, a igreja me proíbe de fazer aquilo. E hoje nós estamos aqui, jovens, para te dizer com toda a convicção que a igreja não te proíbe de fazer nada. Quando nós temos um encontro com Deus, a primeira coisa assim, que a gente tem trabalhado muito para os jovens é um encontro com Deus. Porque quando nós temos um encontro, automaticamente a gente vai se despedindo das coisas que não vêm dele. Não é uma coisa imposta, não é uma regra que todo mundo fala assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas é uma coisa natural. Olha, Jesus começou a me preencher e automaticamente as outras coisas vão saindo da minha vida. Então não é um jugo, não é um fardo que as pessoas colocam em cima da gente que tem que ser aquilo. Então por isso que a gente precisa buscar, em primeiro lugar, a ter um encontro com Deus. A gente precisa conhecer o caráter de Deus e aí as outras coisas vão sendo deixadas de lado. E a igreja, o papel da igreja é te ensinar. O papel dos pastores é nos ensinar, o papel dos líderes é nos ensinar. Então, automaticamente eles vão dizer para você, muitas vezes nós vamos dizer aquilo que é certo ou errado na função, diante da palavra de Deus, na função de te ensinar e de te instruir. Então, não posso dizer para você assim, o evangelho é só o amor de Deus. Não, o evangelho é um evangelho de renúncia. Então, tem coisas que nós vamos ter que deixar para trás. Só que quando nós conhecemos o amor de Deus, é mais fácil deixar aquelas coisas. Então passa a não ser uma coisa, tá me fazendo muita falta ir na balada, tá me fazendo muita falta bebida, tá me fazendo muita falta droga, porque Deus preenche aquele espaço. Tem alguma coisa? Vou ler aqui, Liliane, eu não sei se é a Liliane ou se é o Vitor. É Liliane. Eu me converti com 11 anos e me desviei aos 15. Depois de muito tempo, voltei, mas infelizmente fui fraca e não consegui permanecer. Sei que Deus tem algo grandioso em minha...
Em minha cidade. Liliana, eu também creio que Deus tem algo muito grandioso para sua vida. E nós estamos aqui para te ajudar a voltar. Com certeza. Porque nós entendemos a sua fraqueza, porque às vezes nós não temos forças para continuar, né? E tudo depende de uma decisão nossa. Mas quando nós temos ajuda em oração, é muito mais fácil. Então você está convidada a estar conosco de novo. Quando a gente une as forças, né, fica mais fácil de vencer. Fica mais fácil de vencer. E isso não é sinal de fraqueza, tá, Liliane? Todos nós estamos sujeitos a passar pelo que você passou, tanto que passamos. Eu que nasci, conheci tudo que tinha pra conhecer e mesmo assim eu me desviei. Eu cresci com uma pessoa que tinha mais intimidade com Deus do que eu e que fez coisas que eu jamais imaginei pensar em fazer no mundo. Não é sinal de fraqueza, você é humana. E como o Gabriel bem disse, nós estamos aqui para isso, nós somos uma família para isso. E isso não é vergonha. Eu já passei, já tive... Aí, voltou. Voltando, tivemos problema. Nós temos. Isso não é fraqueza. E o Gabriel falou uma coisa que é muito importante. É legal porque nós somos um corpo. Então eu já tive momentos de fraqueza e eu tenho toda a liberdade do mundo para chegar nos meus irmãos ou para chegar nos meus pastores e falar: olha, tá acontecendo isso e eu preciso de ajuda. Já pedi ajuda milhares de vezes, já pedi oração milhares de vezes. Eu sou levita, eu tô num grupo de jovens, eu tô num grupo de mulheres, mas eu também tenho os meus momentos de fraqueza. Só que por trás desses momentos de fraqueza, além de ter um Deus que está sempre me sustentando, eu tenho irmãos que me sustentam também. Então, eis-nos aqui para te ajudar, Liliane, porque Jesus te quer de volta. E você tem a oportunidade também, Liliane, de fazer diferente com o seu filho, né? Porque o Vitor Hugo tem a cidade. Então, hoje, eu creio que se vocês pegarem firme no caminho de Deus, com o Vitor Hugo vai ser diferente. É claro que ele vai passar por todos os processos naturais de um adolescente, como a gente falou, mas ele vai estar bem instruído, vai ter você como exemplo, que se desviou e talvez você se arrependeu de ter feito isso. Olhar como exemplo e falar assim: não, agora eu preciso seguir para fazer diferente. E a Bárbara também vai contar o testemunho dela, porque a Bárbara também se converteu mais velha, né? Boa noite. Eu acho que eu sou o oposto de todos eles. A minha vida, eu cresci numa casa que a gente acordava todo domingo de manhã para ler a Bíblia. Em volta da mesa, minha mãe, cada um lia uma parte, cada um tinha que explicar o que entendia e minha mãe sempre falava. Então eu cresci nesse meio, eu cresci numa católica, muito católica. Eu cresci, eu não posso falar assim, eu não cresci, não conhecia Deus, porque eu cresci conhecendo a Deus. E Deus falava no meu coração, na minha vida, a passagem do jovem rico, que Jesus falava: você tem que fazer isso. Aí o jovem falava: não, mas eu faço. Não, eu faço também. Você tem que cumprir os meus mandamentos, eu cumpro também. Porque às vezes eu olhava pra minha vida, o que me impedia, como aquele tópico que fala, coisas que impedem a gente de se converter, de se a Deus, eu achava que eu já fazia. Eu achava que eu já tinha uma vida com Deus. Eu achava que ir à missa já era suficiente. Eu achava que ler a Bíblia já era suficiente. Só que chegou uma época da minha vida que eu olhava muito pro meu namorado e ele, desde quando ele se converteu, ele era muito firme. Ele era, como se diz, aquele crente chato. Ele era ele sofria, a gente ficava. Não, eu sou até hoje, tá? Só corrigindo. A gente ficava meses e meses sem se ver e quando ele voltava, ele brigava comigo em relação a isso. Ele ia pra igreja e eu ia pra missa e na hora que a gente voltava, minha mãe, se estiver assistindo, ou se uma hora eu for assistir, ela é testemunha, a gente ficava brigando horas e horas. Porque ele defendia e eu defendia a minha parte. Porque pra mim, aquela era a minha realidade. É que eu tô deixando ligado. Pessoal, foi mal, a internet tá um pouco ruim, mas Voltamos. Tá indo? É que pega a telecom, gente. Então, assim, a minha dificuldade era de achar que eu já estava no caminho, que eu não precisava mudar, ou que eu não precisava viver coisas a mais com Deus. E uma coisa que me impedia muito de me voltar verdadeiramente para Deus, porque não é porque eu frequentava, ou que eu era, vamos dizer assim, uma católica fiel, que eu não participava das coisas do mundo, que eu não ia em carnaval, que eu não ia em baile. Mas desde o momento que o Gabriel se converteu,
e a gente começou a namorar, eu nunca mais fui. Eu nunca mais fui em baile, eu nunca mais fui em carnaval. Eu vivi uma vida com Deus sem saber. Só que chegou uma época da minha vida, eu me converti com 21 anos, que Deus começou a cobrar da minha vida uma intimidade maior. Fazer algo. Porque chegou num momento que só frequentar para mim era o suficiente. Eu precisava fazer algo. E eu tinha um impedimento muito grande na minha vida, que era o que os meus pais iam pensar de mim. O que a minha família ia falar. Se meu pai ia brigar, se minha mãe ia brigar, se eles iam gostar, se eles não iam gostar. E isso me impedia muito. E outra coisa que me impedia, que eu brinco até agora que a gente brinca, que eu não queria ir porque ele queria que eu fosse. Ou eu não ia porque alguém queria que eu fosse. Eu queria ir porque eu queria. A minha vontade, o meu querer. E isso me deu... Eu perdi muito tempo, porque eu fiquei lutando. Eu fiquei lutando. Eu lutei contra ele, eu lutei contra Deus, eu lutei contra mim mesma. Só que chegou um momento que Deus falou assim, ó, não, para que agora já tá ficando tarde. Então ele falou comigo muito forte no meu coração e me mostrou onde que era o meu lugar. Então eu vivi uma vida, não assim, porque eu nunca fui uma pessoa de sair muito, de balada. Eu sempre fui mais caseira, sempre fiquei muito mais em casa. Só que eu achava que a vida que eu vivia já era bastante. Eu ouvir falar de Deus, ou eu um dia ter escutado sobre Deus já era suficiente. Às vezes, pra mim, dizer assim, eu acredito em Deus, eu confio em Deus, já era o suficiente. Só que não é o suficiente. Você conhecer Deus, já ouvir falar, não é suficiente. Você conhecer Deus pela experiência dos outros não é suficiente. Então chegou um momento na minha vida que só ouvir não era o suficiente. Eu queria viver aquilo. Porque eu via o Gabriel e ele sempre foi muito firme, ele sempre foi muito fiel. E ele me falava muita experiência. Só que ao mesmo tempo eu ficava assim, não vou dar meu braço a torcer. Eu não posso me deixar levar agora. E aí eu fui relutando. E Deus sempre me leva a essa palavra do jovem rico. De que Jesus falava pra ele, você tem que fazer isso, isso e isso. E ele falava pra Jesus, mas eu já faço isso. E aí ele fala, então vende tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres. Então às vezes a gente faz coisas que a gente acha que é o suficiente. Mas sempre vai chegar um momento que Deus vai pedir pra você deixar algo pra trás. Porque eu não vou falar pra vocês que é fácil falar assim, nossa, eu me converti, nossa, minha mãe me deu um abraço, meu pai me deu um abraço. Não foi. Foi um momento difícil. Foi uma transição difícil. Hoje a gente tem uma convivência maravilhosa, extraordinária. Só que quando eu decidi, não foi fácil. Foi uma transição difícil. Só que foi aquele momento que Jesus disse assim, não, agora você vai ter que deixar alguma coisa pra trás. Eu tive que deixar os meus ensinamentos, eu tive que deixar os meus costumes, eu tive que deixar muita coisa pra trás, pra seguir, pra falar assim, não, agora eu vou atrás daquele que quer me conduzir. Então, se você ir atrás desse celular ou de onde você estiver assistindo, se você acha que a vida que você está vivendo com Deus já é suficiente, não é. Nunca será suficiente. O vaso nunca vai estar sempre cheio. Sempre ele vai ter coisas novas. Porque na palavra fala que Deus é Deus de novidade. Então nunca se contente com o que você já viveu. Nunca se contente com o que você já escutou. A gente já conviveu com tantos jovens que teve tantas experiências com Deus. Que Deus falou tanto, que Deus mostrou tanto, mas parou ali. Nunca se satisfaça com o que você já tem. Sempre queira mais. Eu sempre quero mais de Deus. Eu sempre, se eu tocar água até no tornozelo, eu não vou estar satisfeita se eu chegar com a água no joelho. Eu chego com a água no joelho pensando na água na cintura. Porque a gente sempre tem que querer mais com Deus. A gente sabe que quando a gente é jovem, não é fácil. Porque mesmo quando a gente se converteu, eu falo assim por mim, eu me converti, não foi fácil. Mesmo que eu me converti com 21 anos, tinha muitas coisas do mundo que eu queria fazer. Tinha muitas experiências do mundo que eu queria viver de novo. Porque eu me converti com 21 anos e casei com 22. Então, assim, a minha vida foi tudo muito rápido. Então, eu me converti e em um mês de conversão, Deus falou pra mim me batizar, eu me batizei. Então
Então foi tudo muito rápido. Mas eu não vou falar assim que foi fácil. Não foi. Eu me batizei escondida da minha família. No dia do meu batismo, todo mundo estava em volta, não tirar foto. Porque não foi escolhas fáceis. Não foi uma conversão fácil. Foi uma conversão difícil, foi uma conversão dolorosa. E às vezes a gente fica com tanto medo de como vai ser, do que nós vamos ter que enfrentar. Não é fácil. Nós aqui deixamos bem claro para vocês, não é fácil. Não vai ser fácil. Mas a decisão que a gente toma, Deus sempre vai estar atrás. Sempre vai ser o nosso respaldo. Porque como o Gabriel disse, a graça dele, naquele momento, no momento da minha conversão, a graça de Deus me bastava. Eu não me importava do que os meus familiares iriam pensar, do que as pessoas lá fora iriam pensar, do que o povo da igreja ia pensar. Eu não pensava nisso, eu só pensava em avançar a mais. Porque eu vivia com Deus, eu tinha uma vida com Deus, só que eu tinha que viver algo a mais com Ele. E a gente tem que se voltar, porque eu creio que Deus tem chamado, que Deus tem falado com muita gente. A gente, nos nossos encontros do Truvile, a gente vê Deus falando todos os dias. É verdade, demais. Todo mundo. E não é só isso que Deus tem para vocês ou para nós. Deus tem algo muito maior, experiências muito maiores. Na palavra fala que o ouvido não ouviu e olhos não viram o que Deus tem para aqueles que o amam. Só que só amar a Deus não é suficiente. Muitas pessoas amaram a Deus. Muitos profetas amaram a Deus e não teve um final feliz. Muitos reis amaram a Deus, mas não tiveram um final feliz. Então, o amar a Deus não é suficiente. O acreditar em Deus não é suficiente. A gente tem que viver algo a mais com Ele. A gente tem que dar algo a mais. Uma coisa que Deus sempre toca na minha vida é que Ele tem uma expectativa a nosso respeito. Porque a gente fala muito, né? Nossa, nós temos uma expectativa em relação a Deus. Nossa, o que Deus vai fazer na nossa vida? Nossa, eu vou me converter, o que será que eu vou viver com Deus? Mas o ponto é, eu vou me converter, eu vou voltar para Deus, eu vou voltar nos caminhos do Senhor e eu vou corresponder à expectativa. Ele me criou com um propósito. E a gente tem que viver esse propósito, a gente tem que buscar viver. Nós vamos enfrentar muitas dificuldades. Até com muitos anos de conversão, nós vamos fazer 5 anos de convertido. Até hoje a gente enfrenta dificuldade. Até hoje nós podemos afirmar com clareza que não é fácil. Até hoje a gente erra, a gente tem coisas que a gente tem que aprender. A gente cai, a gente levanta só que aí que tá. Quando a gente está firmado em Deus, quando a gente tem a nossa confiança, quando a gente descansa no Senhor, a gente consegue se levantar. Porque às vezes a gente cai. Eu já vi muitos jovens caindo sem força para se levantar. Eu já vi muitos jovens caindo e se levantando. Né? E é esse o ponto. Na palavra fala que Deus nos escolheu porque nós somos fortes. Nós somos a geração que nesse tempo Ele levantou. E me mexe muito comigo, porque na palavra fala, eu vos escolhi jovens porque sois fortes, vocês venceram o maligno. E eu fico pensando assim, quantas gerações já passaram, quantas gerações de jovens já não ouviram essa palavra. E eu fico pensando assim, o que eles fizeram? Aonde eles chegaram? Mas é a nossa vez. Deus está nos olhando hoje, nesse momento, falando assim, ó, eu estou escolhendo vocês. Eu estou levantando vocês. Então Deus espera algo de nós. Deus Voltou! Ainda bem! Ai, eu fiquei com a minha coisa aqui, não. A Bruna não tem suporte técnico, tá? A culpa é minha, gente. A Bárbara falou aqui agora, né, sobre a gente ter, tipo assim, as nossas fraquezas, tem as lutas que a gente tem que enfrentar. E o que eu vejo muito na nossa geração é uma geração que tem medo de expor as fraquezas. É verdade. E eu acho que quando a gente expõe as nossas fraquezas, que a gente expõe as nossas dificuldades, é muito mais fácil a gente conseguir levar uma vida com Deus. Porque assim, ó, a gente tem vontade, a gente tem desejo de fazer as coisas, a gente tem vontade de desistir, a gente tem as coisas lá fora, os nossos hormônios, as nossas
coisas, então a gente precisa expor para uma pessoa que a gente confia, seja para os nossos pastores, pais, para os nossos líderes, porque a gente precisa expor essas nossas fraquezas. Isso é importante para a gente conseguir seguir as coisas de Deus. Eu quero dizer para você, pai e mãe, que talvez você olhe, né? Talvez na igreja você olhe e fale assim, nossa, como eu queria ter o meu filho ali vivendo essas coisas, como eu queria que fosse o meu filho ali naquele lugar. Para você não desistir e para você pagar o preço de oração. Às vezes a gente olha e a gente não vê o que tem por trás. Os meus pais, eles oraram por mim durante 7 anos. Eu demorei 7 anos para ir para a igreja. Gabriel brigou comigo 7 anos. Então, assim, ó, teve um final feliz. Glória a Deus, nós nos convertemos, nós fomos. E com o seu filho não vai ser diferente. Se você não desistir de orar, se você profetizar e se você pagar o preço pela vida dele, não vai ser diferente. Só que o último tópico que a gente entra hoje, a gente vai falar de pais que querem que os filhos seguem, mas que não quer saber das coisas de Deus. Fala assim, ó, quantas vezes a gente ouve as mães falando pra gente, conversa com o fulano, porque o fulano não quer saber de mais nada. Isso não é errado pedir isso. É claro, né? Sim, a gente tá aqui pra ajudar. Só que o que a gente vê, tipo assim, ó, a gente vê muitas vezes a mãe passando uma responsabilidade pra gente. A mãe quer que a gente leve o filho pra igreja, só que a mãe não quer ir pra igreja. A mãe quer que a gente vá lá e dá um jeito de colocar o filho no caminho de Deus, só que a mãe não quer entrar no caminho de Deus. Então, a gente quer dizer pra você, mãe, que você tem que pagar o preço pelo seu filho. Se você quer ver ele no caminho, tem que entrar no caminho e ser um exemplo pra ele. A gente tem um exemplo muito grande de uma mulher muito forte que chamava Rispa. A Rispa, ela abandonou o filho dela até o último momento para que os urubus, para que os bichos não comessem ele, para que ele tivesse um enterro digno. Então, você tem que pagar o preço pelo seu filho. Não adianta você querer que a gente leve o seu filho, que a gente eduque o seu filho, se você não quer saber das coisas de Deus. Porque senão a gente vai ter um trabalho extraordinário com o seu filho. A gente vai ensinar ele que ele não pode beber. Só que vai chegar na sua casa e ele vai ver a bebida. Ele vai ver você bebendo. A gente vai ensinar o seu filho que ele não pode falar palavrão, mas ele vai chegar em casa e ver você xingando, você todo estressado. Então, você precisa, em primeiro lugar, se entregar para Deus e querer uma mudança para a sua vida, para depois exigir uma mudança na vida do seu filho. Nós vamos pagar o preço de oração que for preciso pela vida do seu filho. Só que você precisa fazer isso também porque você é a maior autoridade espiritual na vida dele. Você tem a maior influência espiritual na vida do seu filho. Então essa responsabilidade não é só nossa, não é só dos nossos pastores, mas é de você como mãe. Então peça ajuda também, peça ajuda pra gente como seu filho, peça ajuda pros nossos pastores como pais para estarem ajudando vocês. E Uma coisa, pode falar? Um minuto. A gente puxou a orelha dos pais, né? Isso aí, pais. Mas por outro lado, a gente tem um exemplo aqui, o Gabriel, quem que converteu? Foi através da vida de quem? O pai, a mãe, a Bruna, a Bárbara, o Samuel e o restante da família, em nome de Jesus, vieram pela decisão de um menino de 15 anos. Porque pra quem não sabe, quem não entendeu, o Gabriel ele foi o primeiro a se converter. Ele mesmo disse que conversa com o pai dele fala, poxa, se eu conhecesse Jesus antes, eu não teria passado por tanta coisa ruim. E foi através da vida de um menino de 15 anos. Então talvez você, filho que está nos ouvindo, a Bárbara disse, nós somos uma geração forte. A geração forte é essa. A geração forte somos nós. E você é forte sim para resgatar a sua família. Você é forte. O problema, às vezes, eu já vi muito jovem fazer isso. A mãe é problemática, a mãe dá trabalho, o filho é 10 vezes mais. E agora ela vai ver. Ela vai ver, eu vou ser pior do que ela. E a saída não é essa. Talvez você esteja nos assistindo e talvez a situação da sua casa não estejam lá aquelas maravilhas. Mas Deus quer usar a sua vida também. Seja você o ganhador de almas da sua própria família. Já pensou você chegar diante de Deus e Deus te entregar uma coroa com várias pedras das almas que você ganhou e essas pedras serem a sua família? Eu creio que ganhar almas é maravilhoso, mas ganhar a nossa família não deve ter dimensão de tanto que deve ser maravilhoso. Então, se você, jovem que está nos assistindo,
começa a dar você também um exemplo para os seus pais. Seja você também a geração forte, aquele que leva os pais até o caminho de Jesus. A gente está vivendo num mundo em que é normal as famílias serem desestruturadas, né? É normal a gente ver divórcio, é normal a gente ver briga dentro de casa e destruição, porque o mundo tá pregando isso, o mundo tá ensinando isso. Só que nós, como filhos, às vezes a gente tá dentro de casa, a gente tá sofrendo naquela situação, vendo a briga do pai, vendo a briga da mãe, vendo a situação, vendo aquele cenário destruidor dentro de casa. A gente pode tomar uma decisão e falar assim, não, eu quero ver a história da minha casa mudar. A gente pode ser essa pessoa que se levanta e fala assim, através da minha vida, a história da minha casa vai mudar. Então a gente falou muito da parte dos pais, mas também tem a parte dos filhos. Os pais precisam ter uma certa consciência, só que você, filho, você também precisa tomar uma decisão. Você também precisa tomar uma posição, porque você, de certa forma, já é conhecedor da palavra de Deus. Você precisa buscar ter um encontro. Não é porque a minha mãe ora que eu não preciso orar. A minha mãe dá o dízimo, eu não preciso dar o meu dízimo, porque minha mãe já dá. A minha mãe já vai na igreja, eu não preciso ir na igreja. Então, a gente precisa fazer a nossa parte, porque a salvação é individual. E nós precisamos buscar pela salvação. Nós precisamos deixar de lado o nosso orgulho muitas vezes, porque muitas vezes as pessoas não se convertem por orgulho. Tipo assim, eu quero viver e também vou mostrar pra minha mãe que dá pra ser feliz sem ser crente. Que dá pra ser feliz sem ser crente, que dá pra dar certo sem ser crente. E eu não tô dizendo só crente, igreja evangélica, mas eu tô dizendo de uma vida com Deus. Eu tô dizendo de uma vida cristã, uma vida de entrega, uma vida de santidade, porque a gente precisa disso. Então entra também a parte que você falou da rispa, que o ponto que mais me toca na história da rispa é que é o que a gente menos vê hoje, que é a misericórdia. Porque a mãe, ela abandonou os 3 filhos de rispa foram enforcados, porque eles descumpriram um propósito que eles tinham feito com Deus. Deus tinha feito uma aliança com o povo e eles vão e matam esse povo. E aí eles são enforcados, eles são entregues e o povo sacrifica eles. E a mãe deles vai e fica não sei quantos meses abanando eles para que os bichos não comiam eles, para eles ficarem inteiros, para que um dia eles tivessem um enterro digno. Porque aquela mãe, mesmo que ela soubesse que os filhos tinham errado, ela os julgou digno de misericórdia. É verdade. Ela falou assim, não, eles merecem que eu os abane mesmo eles estando mortos. É verdade. Mas só que hoje a gente não vê isso. O filho é problemático, o que o pai faz? Deixa de lado. É verdade. Hoje, muitas coisas, né? Meu filho é problemático, vai lá e faz uma terapia. Mas não escolhe pegar um pano e abanar o filho. É verdade. Vai lá e faz uma terapia, fala com uma pessoa lá Entrega a responsabilidade e pro resolve. profissional. Ou o filho é problemático, não, vai morar com outra pessoa. Ou o filho é problemático, o pai e mãe brigam e se separam. O mundo não tem tido misericórdia. É verdade. Na palavra de Deus fala, quem que foi? Eu acho que foi Davi que fala que esse pecado era pagado com a morte. E Deus não mata Davi, né? Quando ele comete adultério com Betseba, não é? Deus tem misericórdia, porque Só que ele fala que é aquela pessoa, porque quando o profeta vai e fala, e aí ele fala que aquela pessoa merecia morrer. E aí Deus fala pra ele, fala assim, você, se fosse eu julgar como você se julga, eu te mataria. Só que Deus é misericórdia. Deus dá a oportunidade pra ele de cair na mão de Deus ou na mão dos homens. É quando ele comete o pecado do recenseamento lá. Não, é quando o profeta vai e fala pra ele que um homem matou o amigo Sim. pra pegar a mulher. Aí o profeta pergunta, o que você acha que você faz? Aí ele fala, tem que matar uma pessoa dessa. Aí Deus fala pra ele, fala assim, Davi, se eu fosse te julgar como você se julgou, eu te mataria. Porque ele não teve misericórdia. Porque nós estamos vivendo um mundo que não tem misericórdia. Os pais não têm tido misericórdia com os filhos não têm tido misericórdia com os pais. O filho e pai não têm tido mais contato. Não se conversa mais. Não se entendem mais. Cada um fala de um canto, cada um fala de uma forma. O pastor num domingo pregou sobre o sentar à mesa. A gente já não tem mais isso.
Então falta misericórdia. E eu acho que filhos, se você não compreende seu pai, pede para Deus. Pede para Deus te dar discernimento de como lidar com o seu pai. Pai, pede discernimento para Deus de como lidar com o seu filho. Porque eu acredito que, por exemplo, na minha vida, os meus pais têm que pedir discernimento para Deus. Porque eu ia viver uma vida que já não era mais a vida deles. Eu ia viver um costume que não era mais deles. Da mesma forma eu já tinha vivido, mas eu já não vivia mais conforme eles viviam. Então eu tive que pedir discernimento para Deus de como lidar com os meus pais a partir daquele momento. E eu acredito que os meus pais pediram discernimento para Deus de como lidar comigo. Porque eles não podiam falar comigo da mesma forma que eles falavam antes. Então falta isso. Então eu acho que os pais e filhos têm que começar a se comunicar mais. A se mostrar mais um pro outro. Porque às vezes a gente briga e a gente nem sabe por que tá brigando, é verdade. Né? O filho não gosta de mostrar as fraquezas dos pais, mas o pai também não gosta de mostrar pro filho. Fala assim, olha meu filho, você faz isso me machuca. Às vezes uma conversa pode resolver muita coisa. E a gente não tem tido isso. A gente tá num período obrigatório de quarentena. Como tem sido a quarentena aí na sua casa? Exatamente. Cada um num cômodo no celular? Ou todo mundo junto assistindo um filme legal? Ou todo mundo junto falando sobre a palavra de Deus? Todo mundo conversando? Como tem sido a quarentena aí na casa de vocês? Tem sido um peso ficar trancado com a sua família? Tem sido um peso ter que todos os dias ficar olhando pra cara da sua mãe, do seu pai, do seu filho? Tem sido um peso. Eu vi esses dias uma mãe reclamar porque o filho não estava mais indo pra escola. Ela virou pra mim e falou, eu não suporto mais. É verdade. Fala a verdade. Tem mesmo sido um peso pra você aturar o seu filho? Porque se tem sido um peso... Você viu que o Gabriel nem tem brigado, Gabriel? Eu nem brigou nesse Porque se tem sido um peso, irmão, então tem alguma coisa errada. O amor ainda é o maior mandamento. O amor ainda é o maior mandamento. E existe um instrumento muito poderoso que os pais podem, aliás, que os pais devem usar, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o único que tem o poder de convencer contra o pecado. O Espírito Santo de Deus é o único que tem o poder de entrar onde nós não podemos entrar. Então muitas vezes você está aí lutando contra alguma coisa, lutando para o seu filho não entrar no caminho errado, lutando para o seu filho, sei lá, lutando para alguma coisa. E eu quero dizer que se você pode orar o Espírito Santo, contar com a ajuda dele. A mesma coisa os pais, a mesma coisa os filhos, que também podem contar com a ajuda do Espírito Santo para lidar com todas as circunstâncias. E a gente já falou demais, já deu quase 1h30 de live, então nós vamos finalizar aqui com eu espero que você tenha ficado Foi mal. Super por etapa. Dá um pause, vai no banheiro, vai no água, volta, porque o assunto aqui é construtivo. Não desista de nós, por favor. Nós vamos terminar com um louvor. Eu quero agradecer pela tua presença aqui. Nós vamos fazer esse bate-papo mais vezes. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, se precisar da nossa ajuda com o seu filho, pode contar com a gente. Se você precisar da ajuda com os seus pais, nós somos os nossos pastores, tem casais na igreja dispostos a ajudar, então nós estamos à disposição. Nós queremos muito que você tenha um encontro com Deus, que você viva essas coisas maravilhosas que nós estamos falando, não só por ouvir, mas na prática. Amém? Vamos louvar ao Senhor com corinhas e palmas. Aqui na televisão. Sou a ti tudo.
Glória a comentaram que Deus. tem uma janta ali pra nós. Glória a Deus. Tem uma janta ali. Infelizmente eu vou precisar ficar. Vocês que não. Hoje não tem Nikito, né? Não. A gente Não. que lute. Abram os seus liquidos, os seus guaranás, suas águas. Suas águas. Gente, eu não sei. Pessoal, enquanto tiver com esse período da quarentena, nós vamos ser obedientes. Vamos ficar fazendo por aqui, mas logo nós estaremos juntos novamente para comer a nossa Nikito. Amém? Juntos. Juntos. Ou se quiser que a gente vai evoluir, vai ser óleo. Amém. Amém. Em Nome nome de de Jesus. Eu recebo essa vez na minha Quem vida. vai lá desligar? Peraí que agora eu preciso de alguém pra desligar. Eu aqui só por mim. Valeu, É só galera. apertar aqui? É.